O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Seguir a Deus, fazer a vontade de Deus não é fácil. As palavras de Deus, da Bíblia, às vezes para interpretá-la e colocá-la no nosso dia a dia, é difícil. As palavras de Cristo, que nos pede também, meus irmãos, muitas das vezes encontramos dificuldade. Mas o que mais Deus precisa fazer para que nós possamos responder a Ele aderindo, seguindo? O dilema das nossas decisões, a quem seguir, quem está certo? A leitura de hoje nos mostra um pouco isso, momentos de decisão. Primeiro vimos na leitura primeira, Josué, discípulo de Moisés, que havia então junto com Moisés trazido o povo, libertado do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, atravessaram a pé enxuto, viveram anos no deserto, recebendo comida, cordonizes, o maná que caía do céu, durante anos e anos sendo providos das graças do próprio Deus. Chega o momento em que Josué diz: é a hora da decisão que vocês podem também tomar. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se de fato parece mal servir a Jesus Cristo, se é pesada a cruz, se falar de amor, de renúncia, de perdão é difícil, se a igreja que o representa, que faz as suas vezes, é difícil segui-la e entendê-la, então escolhei hoje quem vocês querem servir, porque eu e minha família, nós iremos servir ao Senhor, e não a outros deuses, diz Josué. O povo então tomando consciência de tudo aquilo que Deus havia feito por eles, inclusive os 40 anos no deserto, eles chegam à conclusão: não tem outro Deus além dele. Nós também
queremos servi-lo. É verdade que deram a resposta hoje, no dia seguinte já estavam traindo, abandonando, murmurando, criticando. Este é o povo de Deus, que somos nós. Na leitura do Evangelho encontramos algo muito semelhante. Quem tem acompanhado os domingos anteriores, nós concluímos hoje o capítulo 6 do Evangelho de São João, que tudo começou com a multiplicação dos pães. O povo saciado, no outro dia voltou atrás de Jesus, querendo mais comida, e ele falava: esforçai-vos pelo alimento que não perece. E eles falavam: que alimento é esse? O pão da vida. Que pão da vida? Eu sou o pão da vida. E como se come dele? Vai dizer Jesus: quem não comer da minha carne, não terá vida. Quem não beber do meu sangue, não terá vida. É verdade que falamos dias anteriores, domingos anteriores, a vida, no grego bios, biológico, daí vem, né, a vida humana, né, a vida daquele que respira. Mas existe uma outra vida, Zoe, a vida de Deus, a vida que Deus nos dá. A vida que Deus nos dá é muito mais do que aquilo que simples respirar. A vida, sentido, o Espírito, é a palavra que nos dá sentido de nossa existência. Diz Jesus: quem não comer da minha carne, porque eu sou o pão da vida, e a minha carne é verdadeira comida, e quem não beber do meu sangue, que é verdadeira bebida, não terá vida, não terá zoe, não terá a vida de Deus, não terá sentido. Neste momento, os discípulos, não são os ouvintes, os que estão aproximando, os discípulos de Jesus começaram a dizer, e começaram a murmurar. Aqui, murmurar para nós é um pouco vazio, porque o original grego fala, eles começaram a bater de frente, não aceitar, não se dobrar, dizendo abertamente, criticando a palavra de Cristo. E aí Jesus fala: vocês estão escandalizados por causa disso? Imagina quando vocês virem o Filho do Homem voltar, sendo elevado e voltar de onde veio. Deste momento, muita gente foi embora. Muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Ele então se vira para os apóstolos e pergunta: vocês também querem ir embora? Amados irmãos, esta atitude de Jesus nos faz entender muitas coisas em nossa vida, que infelizmente tem muita gente vivendo errado, em nome de Cristo. Jesus aqui faz uma grande mudança, transformação, fala realmente, aqui ele está falando da Eucaristia. E ainda hoje, muita gente se escandaliza com a Eucaristia. Ele fala que a comida dele, a carne dele não é símbolo. Na verdade, é verdadeira carne. Quem não comer da minha carne, comer de carne mesmo, não é figurado. A carne é figurada no sentido porque é seu pão, sua comida, seu alimento, mas não aquilo que ela significa. Quem não a come, não tem vida. Aqui de fato é a Eucaristia. E neste momento, ainda hoje, 2000 anos se passaram, existem cristãos inúmeros que se escandalizam com a Eucaristia, que não aceitam, que acham que realmente um padre não tem poder ali para transformar algo, e vivem escandalizados, e nos chamam de idólatras, porque ficam escandalizados com a graça da Eucaristia. Outra coisa, e começam a dissipar, a sair. Jesus não muda o seu posicionamento. Ele não se dobra à vontade das pessoas. Isso aqui é fundamental, meus irmãos, na celebração de hoje. Muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Ele pergunta: você quer aceitar?
Vocês também querem ir embora? Eu não vou ficar aqui me dobrando para poder encher a minha igreja. Eu não vou estar aqui agradando o que vocês querem, dizendo o que vocês querem, fazendo algumas coisas simplesmente para poder agradar a alguns. Eu não vou ficar falando aqui firula e outras coisas mais, sentimentais, simplesmente para amaciar o ego de muitos. A palavra é esta, a palavra é dura, a palavra não tem como mudar. Não é Deus que tem que converter em nossa palavra, mas somos nós que temos que nos converter a Ele. E a gente vê hoje instituições inteiras, grupos inteiros se dobrando diante da vontade humana, que muitas vezes é contrária à vontade de Deus. Instituições civis e religiosas que estão se dobrando para não se perderem, para não se esvaziarem, se dobram no intuito de se adaptar, atualizar. Cristo não teve medo de perder grande parte do seu discipulado. Vocês querem ir embora? Eu não posso mudar. Aquilo que vocês estão me pedindo, as regalias que me pedem, não são vida. Vocês podem ir, vocês estão livres, como diz Josué. Vocês querem servir a outros, vão embora, podem ir. É duro ouvir isso, gente. A gente às vezes quer um Jesus tão mansinho, que nos acolhe, mas ao mesmo tempo ele chega: ei, a quem você quer servir? Você quer aceitar e viver isto? Porque a nossa vida não é somente de flores. Muitos que procuram Jesus e procuram a igreja somente para poder tirar a sua dor, enquanto não tira a sua dor, e fica nessa peregrinação para tirar a sua dor e curar a sua doença. Só que às vezes é preciso conviver com ela. Mas isso escandaliza. Que Deus é esse que não tem poder de nos curar, de nos libertar? Meus irmãos, temos que aprender a entender a vontade de Deus e servi-lo. A leitura de hoje também coloca um outro detalhe muito importante, que é difícil de viver, ainda mais nos tempos de hoje. Como deve ser um casal cristão? Como se vive uma família? Casamento hoje, que cada vez mais a instituição família entrando em crise, sendo bombardeada, embora ainda muitos casais procuram a graça do sacramento do matrimônio. Quando o divórcio é algo muito que comum, muitos de nós que aqui estão aqui, são frutos e passaram por situações traumatizantes de divórcio, de relacionamento. Muitos estão em segundas, em terceiras uniões. E ali chega para a igreja fala que não pode agora comungar. E aí falam, se a igreja não mudar, vai perder os seus fiéis. Padre, vocês aqui fazem casamento lá no cerimoniário? Não. Então eu vou no outro lugar. É por isso que a igreja católica está perdendo gente, padre. Porque o outro lá faz. Padre, o senhor batiza aqui as crianças e precisam ser crismados? Precisa não, aqui precisa. Mas lá, padre, no outro lugar não pede nada disso. É por isso, padre, que a igreja não está perdendo, não está acolhendo as pessoas. Padre, eu separei, casei de novo, pode abençoar celebrar a minha união? Mas e a primeira? Não, padre, não deu certo. Mas e o compromisso diante do altar? Não, padre, não deu certo, acabou. Mas eu não posso fazer, como é que eu vou rasgar? Mas padre, se eu não fizer, o outro faz. Eu vou fazer o quê? Eu vou rasgar isso daqui? Eu vou rasgar a palavra de Deus? Entrando no matrimônio, meus irmãos, que é duro, às vezes precisamos chacoalhar, sabe? Nós estamos acostumando com o erro, vamos dizer, com as dificuldades, com as misérias nossas. Mas a igreja tem que abrir para novos tempos. Abrir a novos tempos não pode deixar a sua essência, a sua doutrina. Mesmo que eu vá perder, eu não, o Cristo. Mesmo que muitos deixam de segui-lo. Mas é essa palavra que nos faz o caminho da vida. Motivo de muitas separações. A dificuldade da convivência. A dois.
Amor, perdão, reconciliação. Aqui São Paulo faz uma leitura. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Os homens adoram esta parte, começam a rir de canto a canto. As mulheres têm raiva dessa leitura. Se pudessem rasgar essa parte da Escritura, seria muito bom. É verdade que São Paulo escreve num tempo, numa cultura, onde a mulher, de fato, não tinha sua voz, não tinha sua vez, não podia nem sequer falar no templo. Mas aqui, meus irmãos, independente do tempo que São Paulo escreve, existe um ensinamento muito fundamental aqui. A mulher, casada, esposa, por mais que vocês tenham conseguido o progresso, a conquista feminina em vários aspectos da vida, que é louvável, mas não pode esquecer a sua vocação primeira de servir, estar a serviço da sua casa, da sua família, ser solícita, disponível ao seu esposo, servindo-o. A submissão aqui no sentido de servi-lo, colocar-se à disposição de. A submissão aqui não é que não tenha vontade própria, não, mas que seja dialogada. Meus irmãos, olha o que nós estamos vendo hoje. A mulher conquistando os seus lugares, trabalhando fora, conseguindo o seu dinheiro, conquistando cada vez mais, assim como o marido. E a pergunta, quem está em casa? Quem está cuidando dos filhos? A creche? A escola? A babá? E o dinheiro que estamos colocando em casa nos dá uma alegria, um conforto, mas só isso? A vida é biológica e a vida zoe, e a vida do Espírito, e a vida que nos dá, que possamos ter a nossa conquista, mas não esqueçamos o nosso papel e o nosso lugar. Padre, está fazendo para poder voltar para o fogão, pilotar fogão? Não, mas também saiba a sua vocação. Maridos, as mulheres respiram agora aliviadas. Maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo entregou a sua vida por ela. São Paulo faz uma interpretação entre Cristo e a igreja, o matrimônio cristão. Assim como Deus, Jesus, o esposo, dá a sua vida pela esposa, que é a igreja, quem deveria morrer aqui éramos nós, a igreja, mas Ele assume o lugar dela para torná-la santa. Assim, maridos aprendem também a dar a vida por suas esposas, a morrerem por elas. Não é melhor ser submissa? É melhor, gente. Se isso for, morra no lugar dela. Assim, meus irmãos, o casamento cristão é chamado o quê? A mulher solícita, disponível, dialogando, servindo o seu marido, o marido morrendo de sua vontade para dar a vida à sua esposa. Aqui encontra o matrimônio, encontra a sua vida plena. Por isso muitos estão vivendo errado, porque casam, mas vivem independentes, cada um com a sua vontade e desejo. E aí não consegue conviver. Não tem quem educa, que dá alicerce. Meus irmãos, esta palavra, tanto do matrimônio como da Eucaristia, escandaliza. São dois sacramentos da igreja, que só a Igreja Católica tem: Eucaristia e matrimônio. Vou rasgar a palavra de Deus? Não posso. Portanto, hoje, vamos pensar a quem nós queremos servir. É duro isso? Escandaliza, machuca? Não posso fazer nada. Podemos pedir a Deus que nos ajude em nossa pobreza, em nossa fraqueza, em nossas quedas, que nos dê força e coragem, mas as suas palavras são sentido e vida. Como ele pergunta e São Pedro responde: a quem iremos?
Aonde iremos, Senhor? Meus irmãos, não tem palavra mais sábia do que essa. A palavra de Cristo. É a hora de sua tomada de decisão. É verdade que a gente toma decisão hoje, não é para o resto de uma vida inteira. Tomamos hoje, amanhã de novo, e depois, consequentemente, sempre. Mas devemos estar sempre com essa meta. Eu quero servir a Deus. Mesmo que eu caia, infinitamente eu caia, eu erre, eu peque, mas eu não posso perder a meta. A minha meta é servi-lo e segui-lo, mesmo que às vezes eu desvie de caminho, mas eu vou me levantar porque eu quero aquilo, porque Ele me ensina, porque os seus ensinamentos me dão sentido de vida. A quem você quer servir? A quem você está servindo? É muito fácil montar a sua própria igreja, a sua própria fé, pegar aquilo que quer. A quem você quer servir? Peçamos a graça de Deus que nos ilumine e nos oriente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.